Olá, guerreiros, saudações em Cristo Jesus. O primeiro livro dos Reis, no capítulo 2 e no versículo 2, traz um texto que eu quero compartilhar contigo, porque ele é profundamente tocante para nós, homens. Aqui Davi fala para o seu filho Salomão o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais, eu estou para morrer. Tenha coragem, pois, e seja homem. E é interessante um sujeito chegar para o filho e falar, seja homem, né? Porque Salomão já estava assumindo o trono, Davi sabia que estava para morrer e ele já tinha juntado todo o material necessário para a construção do templo. E Salomão haveria de construir o templo, que Deus falou para ele que Davi não construiria o templo, mas Salomão o faria. Então, Davi juntou todo o material necessário e aqui ele chama Salomão e fala, agora tenha coragem e seja homem, né? Seja homem, não seja apenas o rei, não seja apenas o filho do maior rei, o maior estadista de Israel, mas seja homem. Porque muitos de nós, às vezes nós somos um monte de coisa, nós somos profissionais, nós somos professores, nós somos isso, nós somos aquilo, somos um monte de coisa, mas não temos postura de homem. Falta-nos a postura de homem, aquele camarada que realmente as pessoas olham e falam, esse sujeito tem uma postura. Não precisam dizer isso, mas que elas pensam isso. Que a sua mulher olha para você e fala, meu marido é um homem. Uma vez a minha mulher falou para um sujeito, o sujeito falou mal de mim lá na igreja e falou uma bobagem. Ela chegou para ele e falou, pastor, o senhor é homem? Porque meu marido é. Então o senhor é homem, o senhor fale para ele o que o senhor está dizendo. Porque isso que o senhor está fazendo é papel de homem, não. Eu falei, ixi, aí o camarada, às vezes tem umas atitudes, estou dizendo isso porque essa foi uma experiência com um pastor irresponsável que falou mal de mim, e ele não foi homem para falar comigo, saiu falando de mim para as pessoas, e isso não é papel de homem. Então quando ele fala seja homem, ela não está falando de ser macho, ser apenas, não, é ser homem, ter postura de homem, vivência de homem, atitudes de homem. Você não precisa ser machão, ser um briguento, ser um cara que faz, acontece, para ser homem. O homem, o guerreiro, o valente, ele é um homem que ama, que respeita, ele é sensível, mas ele não deixa a postura dele para outro, não deixa que outro tome o lugar dele como homem. Tanto no reino de Deus, quanto dentro da família, quanto no trabalho, quanto em qualquer lugar onde ele se posiciona como imagem e semelhança de Deus. Porque isso é ser homem. Ouvi uma história muito interessante hoje pela manhã. O sujeito disse que o filho dele, quando pequeno, chegou em casa, né, chorando. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, os meninos me bateram. Ele falou, rapaz, você está chorando? Ele falou, mas eles são grandes. O pai dele falou, rapaz, você sabe para que Deus deixou no mundo paus e pedras? Aí o menino ficou olhando e falou, a mulher dele, mas você é maluco, você sendo pastor, ensinar uma coisa dessa para o seu filho? Ele falou, não, primeiro eu tenho que ensinar ele, que Deus deixou no mundo paus e pedras, porque Deus sabia que meninos grandes gostam de bater em meninos pequenos, por isso que Deus deixou essas coisas aí. Depois eu vou ensinar ele a virar a outra face, porque quando ele o fizer, ele o fará por convicção e não por covardia. Eu achei isso tremendo. Eu falei, rapaz, isso é uma sabedoria que eu queria ter. Graças a Deus, Deus não me deu filho homem para eu ter que ensinar essas coisas, mas é uma sabedoria muito interessante, porque o cara falou, não adianta eu ensinar o meu filho a virar a outra face desde pequeno, ele vai virar a outra face, não porque ele tem convicção disso, porque está com medo. E isso não é um conselho de Jesus, ensinamento de Jesus. Não foi que você vire a outra face porque você tem medo de apanhar mais uma vez na mesma, né? Ele falou para você virar a outra face porque você quer mudar a história, porque você compreende que Jesus Cristo veio ao mundo para mudar a história. Por isso ele falou assim, quando alguém te bater na face direita, dá também à esquerda. É porque ele fala, você tem que ter convicção de que a guerra, a briga, a encrenca não é o caminho para você. E não porque você tem medo. Então, como homens, nós precisamos realmente ser aqueles caras valentes, aquele camarada que ninguém tem coragem de peitar, não no sentido da violência em si, mas da valentia, da coragem de encarar, de fazer, de falar e de se posicionar como homem, de se sacrificar sim pela sua família, de se sacrificar pelo seu próximo, mas não fugir à luta. Porque esse é o homem que agrada a Deus. Vamos continuar esse papo mais para frente. Tem muitas coisas para ser faladas aqui. Minha cabeça está assim fervendo de assuntos, mas eu não quero fazer vídeos muito longos para não enjoar os irmãos.
Que a graça de Deus seja sobre a sua vida e que você pense bastante sobre isso. Se a sua postura diante das pessoas, dos seus parentes, da sua família, na igreja, onde quer que você esteja, tem sido uma postura de homem, homem em toda a extensão da palavra. Aquele homem que realmente leva o nome do Senhor Jesus Cristo onde quer que ele vá. Esse é o propósito e é para isso que eu chamo a sua atenção. Muito obrigado pela sua atenção em nome de Jesus. Um abraço.